E aí, galera, aula de hoje nós vamos falar sobre adição e subtração de polinômios. E você quer aprender esse conteúdo? Então não esquece, já se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje dar continuidade ao nosso assunto de polinômios. Vamos falar sobre adição e subtração. E na adição e na subtração, pessoal, o procedimento que nós vamos utilizar para resolver esses cálculos vai ser aqui, ó, já está escrito para vocês, a redução de termos semelhantes. Exatamente, você, aluno que já acompanha aqui as minhas aulas, eu fiz um vídeo lá em monômios que fala sobre os termos semelhantes e também como reduzir esses termos chamados semelhantes. Se você é novo, vai lá, assista esse vídeo primeiro, entenda como funciona e depois vem aqui fazer os cálculos de adição e de subtração, beleza? Galera, nós vamos fazer da seguinte forma. Tem algumas coisas na matemática que é muito mais prático mostrar para vocês na prática, né, do que ficar aqui falando toda a teoria de como resolve aquele cálculo. Então, nós vamos resolver aqui já logo de cara dois exemplos, um de adição e um de subtração, e aí você, aluno, vai aprender a fazer o cálculo desses polinômios, beleza? E também vou apresentar para vocês duas formas de resolver, ok? Vamos fazer aqui então o nosso primeiro exemplo. Já está aqui para vocês, ó. Eu vou apenas descer um pouquinho aqui a minha tela para vocês. E aí, ó, nós temos a seguinte questão. Adicionar x² menos 3x menos 1 com menos 3x² mais 8x menos 6. Bom, pessoal, a primeira dica aqui no método normal que nós vamos fazer essa adição é vocês pegarem os dois polinômios, esse aqui e esse aqui também, e colocar eles entre parênteses. Por que isso, pessoal? Por conta da regra de sinal. Vocês vão perceber que primeiro nós vamos ter que fazer a regra de sinal para depois resolver esses polinômios usando a redução dos termos semelhantes, ok? Então, nós vamos primeiramente pegar os dois polinômios aqui, o x² menos 3x menos 1, vamos colocar eles entre parênteses. Como aqui, ó, está escrito adicionar, eu vou colocar um sinal de mais, adicionar significa adição, ok? O segundo polinômio também vou colocar entre parênteses. Então fica menos 3x² mais 8x menos 6. Aí, pessoal, significa o seguinte, ó. Nós vamos observar os dois polinômios e nós vamos observar o que está fora do polinômio. Então, se aqui, ó, fora do polinômio não estiver nenhum sinal, nós vamos pegar esse primeiro polinômio aqui e nós vamos repetir ele normalmente sem trocar o sinal dos termos e também sem os parênteses, ok? Então, nós vamos apenas, nesse caso aqui, repetir esse polinômio. Por que isso, professor? Bom, se aqui tivesse um sinal de menos, nós teríamos que fazer a regra de sinal desse menos com todos os termos que estão dentro do parênteses, ok? Que vai ser a mesma coisa que nós vamos fazer com o segundo polinômio. Olha só, aqui eu tenho um sinal de mais. Esse sinal de mais, ele vai ser colocado à regra pelos termos que estão dentro desse polinômio aqui. Só que acontece, como aqui é um sinal de mais, a regrinha não muda o sinal de nada. Então eu posso simplesmente, de novo, pegar esse polinômio e colocar aqui, ó, sem mexer no sinal. Porque se eu fizer a regra de sinal ali, vocês vão perceber que o sinal não vai mudar, vai continuar igual. Bom, fiz isso, já realizei as minhas regras de sinais,
Agora, nós vamos fazer o procedimento que nós vimos ali em cima. Reduzir os termos que são semelhantes, beleza? Nós temos aqui, ó, que os termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal no polinômio. Ou seja, aqui eu tenho um x², eu tenho que observar se do outro lado eu possuo também um termo com x². E assim nós vamos fazer essa redução. Bom, x² desse lado, aqui eu tenho menos 3x². Eles são semelhantes, então nós podemos reduzir, vamos fazer a conta. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 3. 1 com menos 3, a minha resposta final, ela fica menos 2x². Já reduzi o meu termo x². Vamos agora para o termo x. Eu tenho aqui desse lado menos 3x e eu tenho do outro lado mais 8x. Eles são semelhantes, vamos juntar os dois. Menos 3 com mais 8, a minha resposta ela fica mais 5x. Acabei com os termos em x. Agora, vamos para os termos independentes. Eu tenho aqui o menos 1 e eu tenho aqui o menos 6. Vamos fazer a junção dos dois. A minha resposta ela fica menos 7. Não tem letra, ele é independente. Então, a minha resposta final, pessoal, olha só, fica ali menos 2x² mais 5x menos 7. Não consigo reduzir mais esse meu polinômio, porque esses termos aqui, x², x e o termo independente, eles não são semelhantes, então fechou minha conta, é isso que eu tenho que fazer e acabou. Beleza? Falei para vocês no início que eu ia mostrar dois métodos para vocês resolverem. O primeiro é esse, o método comum. O segundo vai ser um dispositivo que nós vamos chamar, como o próprio nome aqui já vai falar bastante, dispositivo prático. Então, tá aí a nossa segunda forma, o dispositivo prático. Como que funciona esse dispositivo, galera? Vocês, alunos que estão estudando a adição e subtração de polinômios, devem lembrar que lá no início dos anos escolares de vocês, quando a professora ia apresentar ali a adição e subtração de números, a gente fazia a separação em unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante, correto? Nós fazíamos essa separação para colocar exatamente a unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e assim conseguir realizar o cálculo de adição e de subtração. Aqui no dispositivo prático com os polinômios, nós vamos fazer a mesma coisa, só que nós vamos realizar esse dispositivo prático com os termos. Então nós vamos pegar cada termo e colocar a sua semelhança um embaixo do outro. Ficando assim, ó, vou colocar aqui o meu primeiro polinômio. Então eu tenho aqui x² menos 3x menos 1. E observe, eu tenho o termo x², eu tenho o termo x e eu tenho aqui, por último, o meu termo independente. Eu vou pegar agora o meu segundo polinômio e o termo x², ele vai ficar embaixo aqui do x². O termo 8x vai ficar embaixo do termo x. O termo independente vai ficar aqui embaixo do meu termo independente, ok? E aí, vocês vão perceber que dessa forma vai acontecer uma adição de polinômios da mesma forma que nós fizemos o anterior. Vai ficar assim, ó. Vou fazer a conta aqui do termo independente, menos 1 com menos 6, a resposta ela é menos 7. Vou fazer aqui agora a soma do meu termo em x, menos 3 com menos 8, a minha resposta ela fica 5 positivo. E agora, por fim, vou fazer aqui a adição do meu termo em x². 1 com menos 3, a minha resposta ela fica menos
2x². Olha só, pessoal, a mesma resposta que eu usei fazendo o método comum vai ser a mesma resposta que eu vou encontrar usando o dispositivo prático, beleza? E aí agora você, aluno, decide qual que você quer usar, o comum ou o dispositivo prático. Perfeito? Falei para vocês que nós vamos fazer duas contas, então vamos para o nosso segundo exemplo, que está aqui para vocês agora, é um cálculo de subtração. E ele diz o seguinte: subtrairmos 2x ao cubo menos 5x² menos x mais 21 e 2x ao cubo mais x² menos 2x mais 5. Vamos começar a fazer isso aqui da mesma forma que o anterior, colocando os dois polinômios em parênteses. O primeiro vai ficar sem nenhum sinal trocado ali no início. Então, estaremos aqui, ó. O segundo eu vou colocar aqui e nós vamos ver o que vai acontecer aqui nesse caso. x² menos 2x mais 5. Bom, pessoal, observando, ó, o primeiro polinômio, aqui na frente dele não tem nenhum sinal, então nós vamos simplesmente repetir o mesmo polinômio, só que vamos tirar o parênteses. Vai ficar o 2x ao cubo menos 5x² menos x mais 21, ok? Agora nós temos aqui uma subtração. Se a gente for fazer a subtração dentro desse polinômio, nós vamos observar que cada termo, pela regra de sinal, vai trocar o sinal do termo. Então, aqui onde é 2x ao cubo, vai ficar menos 2x ao cubo. Aqui onde é mais x², fica menos x². Onde eu tenho menos 2x, a minha resposta fica mais 2x. E aqui onde eu tenho mais 5, a minha resposta ela fica menos 5. Ok? Feito isso, agora vamos reduzir os termos que são semelhantes. Primeiro termo que eu tenho, x ao cubo. Nós temos aqui 2x ao cubo, do outro lado, menos 2x ao cubo. Galera, fazendo essa subtração, vai ficar 0. Como eu vou ter a resposta 0 aqui nesse caso, eu não preciso colocar 0x ao cubo. Eu simplesmente esqueço o termo x ao cubo e ele fica sem aparecer mesmo, não é necessário colocar 0, ok? Vamos agora para o termo x². Eu tenho menos 5x², do outro lado, menos 1x². Juntando os dois, a nossa resposta ela fica menos 6x², ok? Próximo é o termo x, menos 1x e aqui mais 2x. Juntando isso, a minha resposta ela fica 1x apenas. E para finalizar, o termo independente, aqui eu tenho 21, aqui eu tenho menos 5, a minha resposta final aqui, ela vai dar 16 positivo. E aí, ó, olha o que aconteceu, não tenho mais nenhum termo que é semelhante ao outro, aqui é x², aqui é x, aqui é independente, então fechou a minha conta, encontrei a resposta, está aí colocado para vocês. Beleza? Vamos fazer o dispositivo prático? Vamos colocar aqui para vocês o dispositivo e vocês vão perceber que a resposta vai dar a mesma. Vamos fazer ali, ó, colocando o primeiro polinômio, 2x ao cubo menos 5x² menos x mais 21. O segundo termo, pessoal, nós vamos colocar ele já com a regra de sinal feita, ok? Então nós vamos colocar esses termos aqui, ó,
Então fica menos 2x ao cubo, menos x quadrado, mais 2x e o menos 5. E daí, vamos agora fazer o cálculo de cada termo. Vou começar aqui pelo x ao cubo, ok? Somando esses dois caras aqui, ó, a nossa resposta é 0. Então eu nem preciso colocar, vou deixar um risco ali. Vou fazer agora o x quadrado. Menos 1 menos 5 com menos 1, a resposta fica menos 6x². Vamos pegar o termo em x. Menos 1 com mais 2, a nossa resposta ela fica mais 1x. E para finalizar, mais 21 com menos 5, a nossa resposta ela fica mais 16. Olha só, a mesma resposta que nós encontramos anteriormente. Beleza, pessoal? Então, esses foram os dois primeiros exemplos que eu coloquei para vocês. Agora vocês podem utilizar qualquer um dispositivo, pode ser o prático, pode ser o comum, e aí você, aluno, decide qual que você quer usar, ok? E aí, gostou da aula? Achou interessante? Então, agora é o momento de você se inscrever no canal, se não está inscrito, compartilhar, comentar e também deixa aí o seu like se você gostou do vídeo. Vejo vocês na próxima aula com mais uma aula aqui no canal Aprendendo Matemática. Valeu, até a próxima, bons estudos, tchau!